Bem-vindo, ouvinte do canal Desvendando a Realidade. Nesse momento eu estou falando aqui sobre os Nefilins, que são conhecidos como os gigantes da época antes do dilúvio. Muitos já ouviram falar sobre esse gigante, já ouviram a história desse gigante de acordo com alguns estudos, mas vamos entender de acordo com alguns historiadores e alguns livros citados que eu estarei falando aqui. Com cada detalhe, eu sei que há muitos mais livros que se falam sobre isso, sobre esses atos, sobre esses acontecimentos, mas eu só apenas indicarei e apenas estarei falando sobre cada um deles de acordo com aquilo que eu fui pesquisando. Vamos ver aqui de acordo com o livro de Flávio José, que diz assim que houve 7 gerações continuaram a viver no exercício da virtude e no culto do verdadeiro Deus, ao qual reconheciam por o único Senhor do universo. Mas as que vieram em seguida não imitaram os costumes dos pais, não prestavam mais a Deus a honra que lhe era devida, nem exerciam mais a justiça para com os homens, mas se entregavam com mais ardor ainda a toda sorte de crimes, enquanto os seus antepassados se haviam dedicado à prática de toda espécie de virtudes. Assim atraíram sobre si a cólera de Deus, e os grandes da terra, que se haviam casado com as filhas dos descendentes de Caim, produziram uma raça indolente, que pela confiança que depositavam na própria força se vangloriava de calcar aos pés a justiça e imitavam os gigantes que falam os gregos. Ele diz aqui que falavam os gregos, que os gregos citavam. É realmente de acordo assim, que as pessoas, eles estavam imitando os gigantes daquela época. Ou eles faziam o que o gigante queria, ou eram mortos. Por isso que muita gente, por medo, eles acabavam seguindo os conselhos desses gigantes. Mas será que dessa forma seria a forma correta que o nosso Criador queria? Claro que não. Por isso que, de acordo com o tempo, eu estarei citando cada detalhe para que vocês possam entender com cada precisão. Vamos ver aqui mais uma vez como tem a imagem ilustrativa de Flávio José, e aqui dizendo com detalhe que está no seu livro, dizendo assim que nessa época havia 2 raças distintas, a descendência de Sete e a descendência de Caim. Segundo os expositores, que diz aqui, os expositores modernos em sua maioria concordam que os filhos de Deus, citados em Gênesis capítulo 6, versículo 2, constituíam a descendência de Sete, e os filhos dos homens descendência de Caim. Mas será que seria dessa forma os descendentes? Só apenas dizer porque são expositores, são historiadores daquela época, conhecidos, renomados, e sabemos que eles eram tão conceituados que até nomes recebiam. Pode ver o nome de Flávio José mesmo. Flávio José recebeu o nome romano de Flávios, que o seu nome eu creio que não seria como a gente fala, que a gente fala no português, que houve umas traduções nos nomes, que foi por isso que a gente entende como Flávio José. Mas com certeza Flávio vem de Flávios e José vem de Yosef, que quer dizer José em nosso idioma. Mas vamos ver aqui com outro livro, nesse livro de Enoque, como está aqui a imagem ilustrativa, como diz no capítulo 7 do livro de Enoque. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias nasceram filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos de Deus, dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde e selecionemos para nós mesmos esposa da progênie dos homens e geremos filhos. No texto aramaico lê sentinelas, mas sentinelas é quem? Realmente eram os anjos, porque os anjos é quem guardavam, que ficava lá de segurança, como uma segurança, na verdade, um guarda que protege. Por isso que era chamado de sentinela, aquele que estava lá sempre protegendo, e não o gigante que nasceram, como a gente vê aqui no versículo 11. E as mulheres conceberam e geraram um gigante. A gente vê aqui que, de acordo com o livro de Enoque, ele fala de uma forma diferenciada, não é da mesma forma que a gente tem entendido no livro de Flávio José. E com certeza, como diz lá no livro de Flávio José, que ele fala de acordo com alguns expositores da época.
Mas de acordo com o livro de Enoque, a gente vê aqui, ó, de acordo com essa imagem aqui, a gente vai ver com a junção dos anjos, aliás, do anjo com as mulheres, houve essas descendências, uma multiplicação diferente. Os seus genes acabaram se tornando diferenciados, que acabou nascendo gigante, porque a relação do anjo com a mulher, o anjo ter sido materializado, acabou se dando nisso. Aí vamos ver aqui que diz no capítulo 6 de Gênesis e versículo 2: viram os filhos dos homens que as filhas dos homens, aliás, filhos de Deus, que os filhos dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Eles escolheram as mulheres belas, como disse no livro de Enoque. Eles sempre quiseram selecionar. Será que muitas vezes a gente, por a gente ser até materialista, porque ele tomava aquela forma humana para se relacionar com as mulheres, é claro que muitas das vezes a gente quer ter um prazer melhor, acaba buscando o quê? Aquela pessoa mais bonita que a gente acha, perfeita aos nossos olhos. Mas vamos ver o que diz no capítulo 6, versículo 4. Diz assim: havia naqueles dias na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens se relacionaram, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, e varões de fama. A gente vai ver com mais detalhe depois quem são esses varões de fama, como é que se trata aqui nesse livro que é conhecido, que a gente tanto conhece como a Bíblia. Aqui no livro do Justo, aliás, dos Jubileus, perdão, aqui diz assim que: e ele disse, ele quem? Deus, o nosso Criador, o nosso Iá, disse: meu Ruá, que no caso, meu espírito, não deve sempre permanecer no homem, porque eles são carne e seus dias devem ser limitados em 120 anos. Agora, de acordo com o livro de Gênesis, livro de Gênesis, que é um livro na verdade, no capítulo 6 e versículo 3, diz assim: e então disse Yahvé, que muitos conhecem como Senhor, que foi uma tradução equivocada, mas vamos entender, que disse o nosso Yahvé, que vem de Yah: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Pode ver que sempre, todos os livros, ele vai destacando também que seria só apenas 120 anos. Da mesma forma, se a gente for ler também no livro de Flávio Joséfo, há uma parte que ele fala também isso também, que foi reduzido também. Todos eles têm exposto que o tempo do homem seria diminuído, da forma que a gente tinha visto antigamente, que os homens têm vivido aqueles anos, quase um milênio de vida. Agora, como seria se a vida continuasse daquela forma? Vejam, se a gente viu que nasceram aqueles gigantes, aqueles varões de renome, que como foi falado lá, vamos ver, conhecido como varão de renome, ou seja, conhecido como deuses daquela época. O mal sempre se opondo ao Criador dos céus e da terra, por isso foi a causa do dilúvio. Vamos entender melhor, vamos analisar cada passo e cada detalhe aqui. Será que naquela época, quando os anjos vieram e enamoraram as mulheres, que eu creio que eles foram os anjos, não foram os homens, como muitos dizem, que foram descendentes de Sete e com os descendentes de Caim? Eu não vejo dessa forma, porque se eu for ver dessa forma, como seria realmente se houvesse, vamos dizer, um relacionamento com uma pessoa que pratica sempre o mal, ou seja, um estuprador, com uma pessoa que sempre está fazendo bem? Esse relacionamento, quando se houvesse aquela relação, com certeza iria nascer o que? Pessoas más, como gigante como aqui fala. Mas isso aqui se trata de uma mutação gênica, uma mutação na genética, porque a relação foi de anjos que tinham uma genética diferenciada do nossos genes, que é diferente. Aí com aquela relação houve esse comportamento nas células, que eles se tornaram gigantes. A gente vai ver, de acordo com outros gigantes, a gente vai ver que esses gigantes realmente eles eram muito enormes,
não era comparado com aquele gigante no tempo de Davi, não era comparado com o gigante na época de Moisés, quando o povo foram espiar e entrar na terra prometida. A gente vê que não era aquele gigante daquela forma. Esse gigante era muito maior. Vamos comparar. Se o gigante chegou a chegar a quase 3 metros de altura, e aquele gigante naquela época, além de ser gigante, eram fortes. Não só fazia medo por causa do tamanho não, porque eram fortes de verdade. E a maioria dos gigantes que a gente vê, ele tem toda essa força, tem todo esse vigor? Não tem esse vigor. Pode encontrar um gigante por aí e ver se ele tem todo esse poder de força que a gente vê, como diz, que está escrito no livro de Gênesis, logo no início. A gente vai perceber que esse gigante era muito poderoso, muito forte. E por isso que isso foi a causa de Deus ter acabado com todos aqueles que viviam naquela época, tanto pessoas justas como injustas. E Deus, eu creio que Deus separou Noé para que fizesse aquela arca para poder livrar sua família e dali também salvar alguns animais. Aliás, todos os animais selecionados, e alguns deles foram selecionados 7 pares, sempre um casal, mas houve um deles que teve 7 casais para aumentar. Se vocês forem ler a Bíblia, o livro de Enoque, ou seja, vamos dizer, o livro de Flávio José, melhor dizendo, que eu quero falar, a gente vai ver que está expondo esses detalhes. Mas de acordo com todos esses acontecimentos que a gente viu, que os Nefilins foram gigantes, poderosos, e eu creio que foram até uns deuses daquela época, porque eram varões de força, de poder. E aqueles anjos, o que aconteceu com aqueles anjos que se relacionaram, que enamoraram com aquelas mulheres? Isso aí eu creio que a gente vai ver quando a gente lê no livro lá de Judas, que até os anjos eles vão ser julgados por causa das suas obras que cometeram. Eu creio que quando a gente vê ali, quando diz esses comentários que está lá citado em Judas, a gente vê que pode perceber que ali ele vai detalhar, até falando sobre o livro de Enoque. Se ele detalha sobre ali, dizendo o livro de Enoque, então se não fosse para ser verdade, com certeza não era para estar escrito também o livro de Judas. Mas está lá, expondo os livros, os próprios livros da Bíblia, ele expõe algumas coisas que a gente pode até não querer compreender, mas a própria palavra ela está expondo. Mas quem foi que tirou esses livros que dizia ser não inspirado ou apócrifos? Com certeza foram os homens, e até hoje perdura-se que os homens têm feito aquilo que quer, não aquilo que seja a vontade do nosso Criador, porque a cada momento que a gente vai passando é como se houvesse uma cegueira no meio do povo. Mas a gente tem que entender que a verdade ela não volta vazia, ela liberta, ela transforma. Por isso vamos focar na verdade. De acordo com o que foi falado aqui dos Nefilins, eu poderia citar mais, falar sobre alogrupos, mas como eu vou dizer alguma coisa se eu não estou pesquisando de acordo com uma prova genética de pesquisa? Por isso que eu não vou citar algo que não sei, mas o que eu posso dizer, aquilo que eu sei, é de acordo com aquilo que a gente subentende-se. A gente pode usar a forma filosófica que a gente entende. É isso mesmo, meus amigos. E aqui vamos terminar o nosso vídeo. Faça sua inscrição, não deixe de fazer o seu comentário e também não deixe de dar o seu like. Se inscreva no canal, vocês que não são inscritos. Compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas possam ver, para que esse canal possa crescer. Que todos fiquem na paz do nosso eterno Criador. Amém.